Deus está enviando sinais. Você está atento aos sinais? Está atento? Atenta aos sinais? Deus está falando através da natureza, amados. Porque na época de Noé, Deus também falou através da natureza, mas de uma forma diferente. Deus avisou Noé, pediu, ordenou que ele fizesse uma arca, para que todo aquele que acreditasse entrasse na arca, porque ele mandaria um dilúvio sobre a terra. E naquela época não tinha chuva. Então acreditar que haveria um dilúvio onde só tinha orvalho era bem complicado. Mas Noé, como ele acreditava no que Deus falava e sabia que Deus cumpria com as suas promessas, Noé começou a construir a arca. Foi zombado, ignorado, não é? Riam dele, porque quem nunca viu chuva vai ver um dilúvio. Então, mas Deus estava falando com Noé, para Noé falar com o povo. E Noé fazia isso cada vez que alguém passava e perguntava: Noé, o que você está fazendo? E ele dizia: estou construindo uma arca, porque Deus me disse que vai mandar um dilúvio. Então, amados, eu não sei o que Deus disse para você, eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você, mas se Ele te prometeu, se Ele falou, vai acontecer. Na época de Noé, naquela época, aquelas pessoas continuaram com as suas vidas do jeito que estavam desagradando a Deus. Não se importaram nem um pouco com o que estava acontecendo, com os sinais de Deus, com o falar de Deus e com a preocupação de Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então Noé falava para cada um que passava: Deus vai mandar um dilúvio. Então quem estiver dentro da arca vai estar protegido, não vai passar pelo dilúvio, porque Deus não é injusto com ninguém. E muitas vezes você está aí do outro lado, olhando para suas promessas, ou para as promessas que Deus te fez, e você está vendo que elas não acontecem já faz dias, já faz meses, já faz anos. Eu quero te lembrar que quando Deus fez essa promessa para Noé, Noé, segundo os historiadores, os pesquisadores, ele ficou 120 anos construindo essa arca. Então durante todos esses anos ele ficou esperando também para que aquilo fosse cumprido, porque ele estava construindo algo sabendo que ele estava crendo num Deus que não falha, num Deus que não mente, num Deus que não engana e não é injusto com ninguém. Se Deus falou, ia acontecer. E se Deus falou com você, vai acontecer. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer. O dilúvio chegou. Aqueles que pagaram para ver, pagaram com a própria vida. Você conhece a história que a Bíblia nos relata. Mas Noé e a sua família, cada casal de bichinho, ficou salvo na arca. Então espaço para se cumprir aquela promessa, teve muito espaço. Espaço para arrependimento também teve muito espaço, mas ninguém quis. Não seja você também querendo pagar para ver. Fique atento aos sinais. Deus está falando através da natureza novamente. Deus está falando através da natureza. Fique atento aos sinais. Mas não se preocupe se a sua promessa ainda não se cumpriu, porque ela vai se cumprir se ela é de Deus. Deus não falha, Deus não mente. Aquele povo não acreditou em Deus. E o dilúvio chegou. Quando a arca estava pronta, o dilúvio chegou. Então, quando você estiver pronto, amado, amada, a tua bênção, a tua promessa vai chegar também. Porque Deus não mandou o dilúvio enquanto a arca não estava pronta, para que não se perdesse nada nem ninguém. Se perdeu aqueles que quiseram e não quiseram entrar na arca, porque os que estavam ali dentro da arca estavam protegidos. Então esteja você também confiando na promessa que Deus te deu, e fique atento aos sinais que a natureza está te dando, porque a natureza obedece à voz de Deus.
Quando Deus diz para o mar acalmar, o mar se acalma. Quando Deus diz ao vento, aquieta-te, o vento se aquieta. E quando Deus diz para você também, eu vou cumprir, o que eu prometi, Ele vai cumprir. Então aquieta o teu coração e fica atento aos sinais. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.